Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan Garcia, eu tô aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um tema bem atual aí que são os escândalos dos religiosos. Bom, os escândalos não acontecem recentemente, né? São escândalos que a gente já vê aí por décadas a fio, envolvendo religiosos, seja pastor, seja padre, seja, sei lá, médium, seja guru e tudo mais, né? Então assim, não é exclusivo de uma religião. Isso tem em todos os lugares onde as pessoas são líderes. Então, para a gente tentar analisar essa questão do porquê isso acontece, essas pessoas que acabam cometendo assassinato, essas pessoas que acabam roubando o dinheiro de fiel, roubando até a liberdade de fiel, né, cometendo abuso sexual e fazendo tudo mais. Por que isso acontece? Por que isso envolve, né, essa questão religiosa e tudo mais? Bom, o ser humano, acho que a gente tem que partir desse princípio aí. O ser humano, ele sempre, não é unanimidade, né? Mas muitas pessoas têm isso, né? De precisar de uma figura ali para poder criar uma dependência e acabar colocando ali um poder ali sobre ela, que acaba dando um aval ali do que ela vai falar pra você fazer, ou como você tem que fazer, ou se tá certo ou se tá errado. Então, tipo, o ser humano sempre teve essa coisa de precisar de uma figura ali pra botar num pedestal e, e ver como uma coisa ali, uma pessoa ali que dirige, que tem uma coisa especial e tal. Isso acontece muito em questão religiosa, né? Tipo, aquela pessoa com aquela missão, com aquela coisa única, com aquela mística toda em volta e tudo mais, né? E aí eu vou aqui contar um pouco em relação ao que eu já vivi, porque eu já tive de perto com pessoas que são pessoas que têm esse tipo de índole, né? Pessoas que são picaretas, né? E aí eu já tive com pessoas aí que faziam coisas aí ridículas e mais, né? Como tá dentro do contexto religioso, muitas pessoas acabam passando pano e tentam não enxergar, ou não quer enxergar, ou não quer acreditar e tal, porque acaba mexendo com a fé da própria pessoa, né? Então, assim, essas pessoas que se denominam líderes, né? E a gente vê que está muito relacionado com essas pessoas que são picaretas, elas sempre têm um jeito de chegar àquele lugar ali e cometer aquelas atrocidades de algumas formas que é como se fosse um mecanismo. Isso é muito comum em várias religiões. Então, assim, a pessoa sempre precisa de uma história. Você pode verificar aí em alguma coisa que você já frequentou ou alguma coisa que você já viu, alguma história, você pode analisar. São pessoas que elas precisam se basear num passado muito fantasioso. Então são pessoas que precisam de uma história fantasiosa de passado. Então assim, você nunca vai ver de repente uma pessoa que é o super líder ali, geralmente acontece muito com esses picaretas que eles têm essa necessidade de contar um passado controverso. Elas precisam contar uma coisa assim. Você nunca vai ver uma pessoa contando tipo, ah, minha família era normal e tal, e de repente, quando eu tive 15 anos, eu me interessei por espiritualidade e comecei a desenvolver alguma coisa. Você nunca vai ver isso. Você vai ver o quê? Quando eu tinha 3 anos de idade, eu já tinha, né, superpoderes, eu já era muito médium e comecei a fazer isso com a minha família e começou, aí a pessoa cria, né, toda aquela coisa especial, né, precisa criar aquela narrativa, né? Então eles galgam a história deles em cima de narrativas fantasiosas. Eles precisam disso para poder pegar adepto, né? Então, assim, eu até acredito também que tem outro lado, que são pessoas que podem ser até que tem uma boa vontade no começo, mas que por acabar, né? Como o ser humano gosta de entregar o seu poder pro outro, a pessoa no meio disso acaba entrando num rumo aí negativo de poder, né? Tipo, a pessoa tem essa coisa do poder, né? Do faço e acontece, de controlar as pessoas e tudo mais, a pessoa acaba se inebriando no meio disso, né? Então, eu até acredito que isso aconteça, que são poucos casos, mas o que eu já vivi são pessoas que precisam dessa narrativa. E o ser humano, ele gosta, né?
de contar, né, histórias. Então, por exemplo, você vai ver de repente com questão de guru, né? Não, porque o guru, aquele dia, sempre tem umas histórias muito engraçadas, né? Que são alguns passatempos aí que às vezes nem é daquele jeito que aconteceu, mas a pessoa já cria aquela história em cima, né? Tem aquela coisa, né? Ah, porque é, tal dia ele fez aquilo e aí ninguém acreditou e não sei o que, e conta aquela história e tudo mais, e acaba criando aquela coisa em cima da pessoa. E assim, eu acredito até que existam pessoas com uma sabedoria muito grande, com um conhecimento muito grande, pessoas realmente que têm alguma coisa diferente, mas não coisas de outro mundo. Por exemplo, você vai ver dentro da questão dos gurus, muito falar sobre aquele guru é a encarnação do amor, é a encarnação de Krishna, é a encarnação de não sei o que. Aquela pessoa ali é tipo como se eu fosse uma pessoa, né? Nossa, intocável. Você vai ver muito isso. Só que, pra mim, a pessoa que ela é realizada, que ela já tem um nível de sabedoria muito grande, ela não vai se autodenominar como iluminada em nenhum momento. Você não vai ver pessoas que realmente são realizadas, né, espiritualmente se denominar iluminadas, e também elas não aceitam pessoas falando isso em cima delas, né? Então, o que a gente vê no meio desses gurus popstar que tem centro no mundo inteiro? Essa narrativa, né? Eles deixam que isso aconteça porque as pessoas precisam criar essas narrativas em volta, né? Eles deixam que isso aconteça. E eles gostam também, né? De colocar mais, vamos dizer, fogo, né? Na fogueira, né? Então, essa coisa acontece, né? Então eu acredito que realmente existam pessoas e tal com uma sabedoria, só que não essas pessoas assim que são muito popstarzinha, que tem centro no mundo inteiro, que tem no mundo, que sabe, viaja pro mundo inteiro. Eu não sei, eu nunca botei muita fé. E eu tenho casos aí muito próximos de pessoas que, né, é, pessoas que são muito complicadas e que são muito popstar e realmente não são pessoas nem interessantes, né? São pessoas que estão envoltas por uma capa ali de ilusão, né? As pessoas colocam uma ilusão e aí chega a certo momento que cai, porque não dá para sustentar a falsidade pro resto da vida. Uma hora cai. E isso acontece e sempre vai acontecer. Aí, infelizmente sempre vai acontecer. Então a gente vê aí pessoas que caem, que abusam, né? Então as pessoas, como tá em volta dessa coisa religiosa, então eles aproveitam para poder, né? Tipo, faz isso aqui, porque isso aqui não sei o que, tá ligado? Sempre tá ligado com a fé, então a pessoa vai e acaba cedendo, né? E como a pessoa tá com esse chip, né, rodando essa coisa da religião, a pessoa acaba fazendo coisas ali de uma forma muito, né, cega, né? Então os abusos acontecem mais ou menos por aí. Então a gente vê esses picaretas agindo dessa forma. Como eu já vi muito guru fazendo isso, né? Eles aproveitam disso para poder abusar de pessoas, né? E também tem essa questão do celibatário e tudo mais, né? Que é uma coisa que eu acho bem complicada porque eu particularmente, assim, na minha opinião, acredito que existam até pessoas que consigam isso. Porém, não sei, eu acho que é o mínimo do mínimo do mínimo. Quase ninguém. Porque é uma coisa que é antinatural. O celibatário é antinatural. Então, e na prática, quando você tá, né, no meio da galera que tem essa questão do celibatário, você vê que não é muito bem assim do que pinta, né? Então tem muita ilusão no meio da religião, né? Tem muita ilusão no meio desse tipo de mecanismo. Mas assim, a minha opinião, né? Uma coisa, essa questão do celibatário é meio antinatural. E eu também não sei porque. É que eu acho que quanto mais coisa. Eu sei que tem um porquê das coisas, né? Mas tem essa questão do dogma religioso, essa coisa toda, porque né, você não pode se dobrar pro seu ego, você tem que. O iluminado ele não está vivendo para a matéria, né? Ele está na matéria como se fosse um espírito já realizado, aquela coisa toda, né? Mas existe muita fantasia e pouca coisa ali verídica no meio, né? Na maioria dos casos. E assim, é triste, né? A gente ver pessoas, né? Que utilizam a fé dos outros, né? Utilizam os outros, passam em cima dos outros para poder cometer abusos
com criança, com mulher, com sei lá o que, com tudo, sim, com, né, atrocidades aí. Eu já vi coisas que dá pra escrever um livro, sabe, desde pessoas assassinas até sei lá o que. Então, infelizmente, essas pessoas estão por aí e muitos não estão presos. Tem muitos por aí que não estão presos, estão ó, de boa, suave. Infelizmente, eu já trombei com muita gente assim e eles estão por aí agindo até hoje. Ou então, sei lá, sumiram. E enfim, infelizmente isso acontece, a gente tem que parar para refletir porque eu acho que a gente precisa colocar uma reflexão aí, né? Por que eu dou o meu poder pro outro? Por que será que eu dou o meu poder pro outro? Será que eu não tenho capacidade de ser uma pessoa realizada? Eu não acredito nessa coisa de pessoa, sabe? Tipo, como se fosse uma coisa muito além do além. Eu nunca vi isso, nunca consegui colocar uma pessoa no pedestal que fosse inalcançável. Tipo assim, aquele cara tem aquela coisa ali diferente, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito é o Chico Xavier. Realmente um cara que tem uma história de vida maravilhosa. Nunca, eu já pesquisei a fundo a história, né? Eu gosto muito dele, dos livros e tudo mais. E é uma pessoa que tem uma vida clara, né? Então não é uma pessoa que tem lacunas aí. Mas eu sei que apesar do cara ser, nossa, extraordinariamente fabuloso por ter escrevido em várias línguas sem saber quase nada, por ter escrito muito, muito, muito livro, eu não consigo colocar essa pessoa em outro patamar, tipo, nossa, aquela pessoa é intocável. Não, eu sou igual a ele, eu sou de carne e osso. Só que ele tem aquela missão dele e eu tenho a minha. Então não quer dizer que o cara, porque escreveu 300 livros, ele é superior a mim. Não, ele fez aquilo que ele tinha que fazer e ponto. Então a gente tem que começar a parar para refletir e colocar as pessoas nos seus devidos lugares. As pessoas não são, sabe, essa coisa que o povo pinta. E eu acho que quem realmente é iluminado não se coloca nesse lugar. Você nunca viu o Xavier, por exemplo, se colocando nesse tipo de pedestal. E ele nunca deixou isso acontecer. Mas a gente já viu pessoas que se deixaram colocar no pedestal, que caíram e tombaram e bateram de cabeça no chão. E vai acontecer isso até a eternidade, porque enquanto o ser humano estiver por aí na Terra, vai ter pessoas aí com má fé, né, agindo, infelizmente. Mas, claro que eu acho que a sociedade vai evoluindo e vai acabando enxergando as coisas com mais claridade e tal, e mais consciência, né? E então é isso aí, né? O que eu falei. As pessoas realmente com uma coisa, com a sua missão em dia realizadas e tal, elas não se deixam colocar no pedestal. Esse exemplo do Chico Xavier é o exemplo para mim mais direto possível. E claro, né? É uma pessoa que não se deixa colocar. E para mim é uma pessoa super, mega, master elevadíssima. É uma pessoa que fez o que tinha que fazer, independente da situação financeira, independente do problema que tinha. O cara foi caçado, aconteceu muita coisa na vida dele, o cara perdeu até começou a perder até a visão e o cara não desistiu, o cara realizou, cumpriu realmente a missão. E não é porque o cara fez isso que, nossa, né, vou lamber os pés, não. Essa pessoa realizou a missão dela e ponto, acabou. Eu vou realizar a minha. E não quer dizer que eu sou pior, eu sou melhor, eu sou sei lá o que. Somos seres humanos, estamos em uma missão diferente cada pessoa. E é isso, a gente tem que parar para refletir isso. Acho que falta muito isso. Enquanto o ser humano entregar o poder dele pro outro, vai ter esse tipo de gente aí até o fim dos tempos. Vai ter Flor de Lis, vai ter João de Deus, vai ter sei lá o que, guru de, né, tudo quanto é lado, picareta, né? E aí essas pessoas vão abusar, né? E aí você entrega o seu poder e o cara faz o que ele quiser. E infelizmente isso acontece, gente. Então assim, eu acredito que a gente tem que né, ter a nossa fé e tudo mais, mas é aquela coisa. Nascemos sós e morreremos sós. Então é mais fácil você confiar em você do que em outra pessoa. Essa a real que eu vou mandar para você. É mais fácil você confiar no seu taco do que esperar a transparência de outra pessoa. Se você encontrar uma pessoa no seu caminho que te faça bem, aproveite, mas saiba que ela é igual a você.
mas talvez com uma missão diferente ou até parecida com a sua. Até mais.